Reflexão do dia. Na reflexão do dia hoje, o Senhor nos chama e nos dá uma ordem. Deixe de se decepcionar. Como assim, Senhor? Quando nós criamos expectativas muito grandes sobre uma coisa, em relação a alguém, a uma situação, normalmente nos decepcionamos. Vamos analisar num ponto de vista onde uma pessoa cria uma imagem, né? Cria vamos dizer, uma fantasia com relação a outra pessoa. Ela vai ter oportunidades de verificar se essas expectativas são reais ou não. Normalmente serão falsas essas expectativas. Ela criou um ser humano, projetou numa criatura algo que às vezes aquela pessoa não é. E a decepção virá, cedo ou tarde. E o Senhor hoje nos diz: pare de se decepcionar. Pare de criar ilusões, sonhos, expectativas que são baseadas não na realidade, mas sim numa imaginação que às vezes é até muito fértil, muito criativa, né? Muito sonhadora. É preciso a gente ter uma imaginação em Cristo, ou seja, uma imaginação madura. Não é imaginação infantilizada, infantil. Quando nós olhamos o outro, nós queremos projetar aquilo que desejaríamos no outro. Mas às vezes o outro não vai poder responder positivamente às nossas expectativas. Vamos lembrar que o homem, com o pecado original, ele decaiu. Vamos dizer, se era um homem virtuosíssimo, com o pecado original, o que está predominando aí? São as misérias. Este homem, ele vai ter que lutar contra esses vícios, esses defeitos, as misérias, e colocar no lugar as virtudes humanas e espirituais. É uma batalha, todos os dias. O homem que quer seguir Jesus, ele vai ter que ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Então vamos pedir hoje, neste momento de reflexão, olhos fusionados nos olhos de Jesus, para que a gente não crie expectativas, né, que vão nos frustrar no futuro. Expectativas que não são reais, que não são baseadas na verdade. A verdade vos libertará. Olhos realmente onde as escamas caem. Como cai de São Paulo, né? Ele cai do cavalo, as escamas depois caem dos seus olhos e ele consegue enxergar o caminho que ele estava traçando para ele. Ele achava que aquele caminho era um caminho correto. Ele perseguia os cristãos. Depois ele vê que eles estavam perseguindo Jesus. E o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando a gente não está enxergando bem, né, não tem bem delineado, esquematizado, projetado os nossos sonhos em Cristo, as nossas expectativas, os nossos desejos, os nossos anseios em Cristo, as coisas ficam embaralhadas mesmo. A gente confunde. A gente acha que o certo é o errado, que o errado é o certo. E nessa chamada hoje que o Senhor nos faz, Ele nos faz com misericórdia, porque tem visto, nós estamos num mundo tecnológico, né? Onde a tecnologia tem entrado em todas as áreas. Então o homem é como se ele tivesse anestesiado. A sua razão começa a ficar anestesiada. A capacidade de pensar começa a ser substituída, né? Outros vão pensar por mim. Eu apenas vou aproveitar. Não, o Senhor está dizendo,
Fusione sua razão, sua capacidade de pensar na minha. Olha, se eu não penso, alguém vai pensar por mim. Alguém vai projetar um sonho que não foi meu. Uma realidade que não foi criada pelos meus desejos, pelas minhas vontades. E essas vontades e desejos precisam estar em Deus para que sejam equilibradas, corretas, baseadas na bondade. Porque a nossa tendência é o mal, com a inclinação. Nós temos uma inclinação ao mal, que foi consequência do pecado original. Pensamos até em fazer o bem, mas no meio do caminho, vamos pegando atalhos que não são bons. E aí a gente pensa assim, todos os caminhos vão levar a Roma. Não, não vão. Nem todas as ações que eu vou fazer vai me dar um resultado satisfatório. Bom, não só para o corpo, mas para a alma, sobretudo. Porque nós não somos só matéria. Nós somos corpo, alma e espírito. E o que está valendo aí? O que está em jogo? A nossa alma. O corpo vai perecer. Hein? O corpo vai perecer. E o que vai vamos dizer assim, prevalecer? A alma. Com a ressurreição, nós teremos um corpo glorioso, sim. O Senhor vai nos ressuscitar nosso corpo. Agora, glorioso, sem a ação da corrupção mais nele. Mas isto é depois. Agora nós estamos na batalha do quê? De nos aperfeiçoarmos em Cristo Jesus. Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Né? Correr atrás do tempo perdido. Quanto tempo perdido na nossa vida? Olha para trás aí. Quanto tempo se perdeu com coisas fúteis, com coisas não importantes, com coisas até que nos atrasaram muito. Quantas coisas nós interagimos durante o dia, pessoas, situações, realidades, e tudo isso pode nos elevar, como pode nos puxar para baixo. A autoanálise, a autoobservação é necessária, eu tenho que me olhar. Como é que eu estou? Estou evoluindo? Ou estou estagnada, parada? Ou estou retrocedendo? Tem muita gente que já retrocedeu. Estava numa caminhada, sabe, de salvação, sabe, de santificação bem significativa. De repente começou a voltar para a vida velha, abraçar os maus costumes, os maus hábitos, deixar de lado as virtudes, e estas foram se desmanchando e tomando lugar novamente os vícios, as misérias, os defeitos. Como nós estamos hoje? Subindo a escada, cada degrau com Jesus? Ou nós estamos descendo a escada? Sozinhos, porque Jesus, ele quer nos elevar, nos projetar para o alto, para cima, para sermos filhos irrepreensíveis, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer quando nós optamos pelas virtudes, quando nós optamos em ser de Cristo, homens e mulheres da luz. Então, quando nós projetamos, criamos um mundo imaginário e achamos que neste mundo imaginário tudo tem que andar conforme a nossa vontade, nós vamos nos decepcionando. Porque o mundo é uma bola, né? Vamos dizer assim, um círculo que gira, 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 gira. Hoje você está num patamar, numa posição, amanhã pode não estar. É isso. O Senhor vem nos dizer o quê? Que esta instabilidade do mundo faz com que nós soframos. Por quê? Porque nós vamos ficando apegados a estes movimentos oscilantes. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora ganha, outra hora perde.
né? E ficamos em função disso. Não. O mundo é o mundo, né? Estamos nele, mas não pertencemos a este mundo quando nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se nós não somos novas criaturas, aquilo que era velho não passou, continua, então nós não pertencemos a Cristo. Estamos ainda na carne, no mundo. E a carne, ela vai procurar as suas satisfações, é própria dela, as suas paixões. Ela quer os seus interesses, as suas comodidades. E o filho, a filha, que já nasceu para uma vida nova, nasceu no Espírito de Deus, é uma nova criatura que vai buscar o quê? Uma visão alargada de todas as coisas, uma compreensão, não mais uma compreensão humana, que é limitada, por mais desenvolvida que ela seja, mas uma compreensão no espírito, não na carne. O espírito, ele vai elevar esse ser humano. A carne não. A carne vai puxar para baixo, para as coisas que são próprias deste mundo baixo, daqui da terra, da matéria. E aí nossa mente vai ficando embotada, gente. É como se eu jogasse uma tinta ali e tudo ficasse embaralhado, confuso, né? Sujo, totalmente escurecido. E aí a gente não entende o caminho correto a seguir, as ações corretas a serem feitas. Hoje, o Senhor nos chama. Não se decepcione mais. Mas como? Se estamos no mundo. Sim, a decepção ela acontece porque nós valorizamos aquilo. Quando a gente deixa de valorizar, de dar crédito, de colocar toda a nossa atenção nas coisas, nas pessoas, nas situações, aquilo perde a intensidade, o valor. Eu só me decepcionei porque eu coloquei muito crédito naquilo. Mas se eu não coloquei, se aquilo aconteceu bem, se não aconteceu, também está bem. Olha, então tudo passa pela capacidade de desapegar-se. Mas como é que eu vou me desapegar? É uma tarefa grande. É. Mas quem faz essa tarefa dentro de mim? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai priorizando. O que é prioridade? É aquilo que é mais importante. O que é mais importante hoje na minha vida? É Jesus. São as coisas, são as pessoas, é o sucesso, é a busca de bens materiais. Enfim, o que está em primeiro lugar hoje na sua vida? É o marido? São os filhos? É o trabalho? É a faculdade? São os estudos? Não sei. Você que deve saber. Então, o que está em prioridade, o que está em primeiro lugar? Ali vai determinar toda esta cadeia, vamos dizer assim, ó, na nossa realidade. O que eu estou colocando em primeiro plano? Onde está o meu coração? Aí estará o seu tesouro. Ou seja, o que está em primeiro lugar vai determinar toda a engrenagem da minha vida. Eu vou viver em função disso. E é isto que o Senhor vem nos dizer. Priorize aquilo que é importante, minha filha, não aquilo que é menos importante. Tem gente querendo colocar em primeiro lugar tantas coisas. Não, isso aqui também é importante. Não, não, mas esse também é. Não, não, me dê isso aqui. Eu vou botar também em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar só tem lugar para uma. Uma pessoa. Às vezes nós estamos colocando em primeiro lugar a nossa vontade. O eu é o que prevalece. Deus, Jesus, está lá embaixo ou não existe. E aí nós vamos viver em função somente deste mundo, que é uma gangorra. Uma hora está em alta, outra hora está em baixo. Uma hora está na paz, outra hora não está na paz. Outra hora tem, outra hora não tem. Outra hora ganha, outra hora não ganha. Entendeu? E todos esses movimentos irão nos
né, irão arrastar a alma que se deixa apegar a todos eles. E para que não haja uma decepção, é preciso a gente ter os olhos fixos em Deus. Porque as criaturas, elas nos decepcionam, por melhores que sejam. Às vezes não nos decepcionam porque elas são como são. Não, porque a gente criou uma ideia delas diferente. A gente vai criando ideias, ó. Esta realidade eu queria assim, mas ela não é assim. Ah, esta pessoa eu queria assim, mas ela não é assim. Ah, né? Este relacionamento eu quero assim, mas ele não é assim. Ou a gente trabalha para construir, ou não acontece, não é assim, não cai, vamos dizer assim, não cai pronto. É tudo uma construção, gente, é uma construção. Mas, mesmo que a gente trabalhe para construir, sempre vai ficar faltando. Porque nós estamos num mundo que é um mundo material, é um mundo imperfeito. É um mundo limitado pela matéria. Então vamos pedir hoje ao Espírito Santo que esta obra de desapegar-se, de não se decepcionar, de buscar a Deus em primeiro lugar, de ter as coisas em cada lugar, que cada coisa fique no seu devido lugar, para que não haja um desequilíbrio. Quantos de nós estamos desequilibrados, dentro e fora? Por quê? Porque não sabemos priorizar. O que é o mais importante na minha vida? Não sabe. Não sabendo, não vai encontrar o equilíbrio, a paz, a serenidade, a capacidade de pensar claramente quem é que deve estar no centro, no meu interior, no centro. Quem é? Eu mesmo, o mundo, Deus, as coisas. Nós que vamos priorizando. Nós que vamos colocando. É como se fosse uma caixa, sabe? Uma caixa vazia. E fora tem uma série de coisas. E a gente vai priorizando. Nessa caixa aqui eu vou botar isso, isso, isso. Isso aqui não vem, não entra. É assim. O nosso exterior, somos nós que vamos enchendo esse interior. Ou esvaziando este interior. Porque nós vamos dando lugar àquele que pode nos esvaziar de nós mesmos. O mundo vai nos enchendo. Então, isso, não, ó, isso aqui também é importante. Não, não deixe de ficar com isso também. Aqui também, ó, pegue esse aqui. E aí a gente vai colocando isso é importante. Não, eu não posso deixar também isso. E aí a gente vai ó, se abraçando, se fechando, se fechando. O Espírito Santo não. Ele vem, coloca a sua luz, ele abre o nosso interior e nesse interior ele vai tirando tantas coisas que nos aprisionavam e não nos libertavam. Hã? E aí ele vai tirando, isso aqui não é prioridade mais, isso aqui nunca serviu, isso aqui não vai te fazer bem. Ele vai tirando. Agora, tudo isso o Espírito Santo espera um consentimento, uma liberdade nossa. Ó, vem Espírito Santo, vem fazer obra nova. Vem divina vontade trabalhar dentro de mim. Porque minha vontade ficou totalmente bagunçada. Ela precisa estar repousada na tua vontade, Senhor, para que ela encontre o ponto de equilíbrio. Para que ela não vá cair nem para um lado, nem para o outro. É como um malabarista que está numa corda, né? Ele tem que atravessar um abismo de um ponto a outro. E aí ele leva na mão aquilo que é necessário, só aquilo que ele é necessário. Uma vara, né? Para poder se equilibrar, para que ele consiga encontrar o ponto de equilíbrio e atravessar aquele abismo até chegar do outro lado.
O mundo é assim. O mundo é esse abismo lá embaixo. Nós estamos atravessando este abismo com esta vara. Tem uns que atravessam com a vara, outros só com os braços abertos, né? Tem outros que nem atravessam. O pânico pega e não sai do lugar. É preciso atravessar esse abismo com o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Olhando para a meta. Já pensou se o malabarista fica olhando para baixo para poder atravessar? Não. Ele olha para a meta. A sua meta é o outro lado. Chegar até o outro lado. Então ele vai olhando, ó. De vez em quando pode até dar uma olhadinha lá embaixo. Mas a preocupação dele é olhar para o ponto, a meta. Se nós estamos nos decepcionando, é porque a gente está como esse malabarista ali. Ao invés de olhar para o ponto, para a chegada, nós estamos olhando, ó, nos distraindo com a profundidade do abismo, com o vento que bate, né? Com o coração que pulsa, com os nossos pensamentos naquela travessia. Enfim, esquecemos que a nossa meta é Cristo. É Cristo. Quando nós estamos bem concentrados, parece que a coisa flui, né? Com muito mais leveza e rapidez. Mesmo que os ventos batam, soprem, o equilíbrio se consegue. É isso que o Senhor vem nos dizer hoje. Peçamos ao Espírito Santo que saibamos priorizar aquilo que é mais importante, para que a decepção não vá nos tirando o ânimo, a esperança. Porque uma pessoa que é constantemente decepcionada, ela vai perdendo como se fosse a força vital. Ela vai perdendo a capacidade de acreditar, né? Passa até a duvidar de Deus. Por quê? Porque foi se deixando arrastar por infantilidades, por sonhos criados na sua imaginação decaída. Então vamos pedir, Senhor, visita a minha memória hoje com a tua vontade. Visita a minha imaginação com a tua vontade e visita a minha própria vontade com a tua. Faz uma limpeza geral, Jesus, nelas, para que elas fiquem totalmente limpas, vazias. E assim, o Senhor possa preencher com teu Espírito Santo. E na minha vida, tudo se tornar novo, renovado, transformado, recriado. A alegria. Ela é consequência de um coração que se abre todos os dias para ser limpo. Já pensou uma casa que só acumula, 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 acumula e não limpa? Como vai ficar essa casa? É preciso te chamar. Vem Espírito Santo, limpar meu interior, meus pensamentos, meus desejos, meus planos, minhas ansiedades, minhas carências. Vem tirando o Espírito Santo. Eu preciso da tua visita. O Espírito Santo é um doutor, gente. Um doutor da alma. Quando a pessoa está enferma, vai chamar quem? O doutor. A gente chama o doutor físico deste mundo, mas a gente não chama o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, hoje eu estou cansada. Vem Espírito Santo renovar minhas forças. Vem Espírito Santo me dar alegria. Vem Espírito Santo me dar a tua paz, a tua serenidade. Às vezes o Espírito Santo vem e o ambiente não vai mudar muito não, viu? Mas o interior muda, gente. A forma de ver as coisas mudam, de interagir com elas mudam. Ontem eu estava participando da missa. Cheguei e comecei a participar da missa. Mas eu notei que meu interior estava como se fosse pesado, amargurado. E não tinha motivo aparente. Não tinha motivo aparente. Digo, meu Jesus. Mentalmente falei com Deus. Digo, por que meu interior está assim? Pesado, cansado. Sabe?
uma amargura, uma coisa assim chata. Me lembrei, corri e fiz a oração. Jesus, fusiona o teu interno no meu. Jesus diz a Luísa que quantas vezes as criaturas o enchem de amargura, de tristeza, e Jesus sai pelo mundo dividindo essa amargura, esta tristeza com suas almas amantes. Quantas vezes nós estávamos bem e de repente ficamos tristes, acabrunhados, sabe? Amargurados. Se você está em Cristo, você vai dizer, é Cristo que está dividindo a sua amargura comigo. Né? Quando a gente aceita, louvado seja Deus. Mas se a gente pede ao Senhor, e é o Senhor, Ele que vai determinar se Ele tira ou Ele coloca, né, aquela amargura em nós, se ela vai continuar ou não. Então eu digo, Jesus, fusiona o teu interno no meu. Fusiona o interno de Maria no meu. E de repente, gente, sem a gente pensar, quando vê, aquela amargura já foi. Aquele sentimento negativo já foi. E o interno se pacifica, se serena. Olha, um gesto simples, mas tão poderoso. Porque é a fé que movimenta tudo. É a fé que transforma a nossa realidade, a nossa maneira de ver, de agir, de pensar, de querer. É a fé. Sem fé, nós não vamos agradar a Deus. Então, precisamos colocar em movimento esta fé constantemente. Às vezes está com um pensamento muito acelerado, muito negativo. O que você faz? Senhor, fusiona o teu pensamento no meu. E, pouco a pouco, esse pensamento muda. É como se tivéssemos mudado uma estação para outra, um canal para outro. Um canal cheio de muito, né, barulho, confusão, brigas, contendas. Vou trocar. Vou para um outro canal. E ali tem o quê? Uma música serena, imagens pacificadas, bucólicas. Pronto, a gente só mudou o canal. Mude seu canal. Ai, Jesus, eu estou com ações tão más, sentimentos tão pesados, tão angustiantes. Vem, Jesus, fusiona o teu interno, o teu ser no meu. Muda. E de repente, pouco a pouco, o Senhor vai mudando. Mas vai depender também das nossas aberturas, né? Da nossa inclinação. O Senhor não pode fazer nada que a alma não permita. Então, ele vai agir até onde a alma permitiu. Se a gente abre bem a casa, escancara todas as portas e janelas, o Senhor vai poder entrar e fazer morada, né? Limpar tudo, organizar tudo. Mas se a gente só abre uma frestinha, o Senhor vai entrar ali com muita dificuldade e não sei se ele vai poder limpar tudo que está ali. Porque é o nosso consentimento. A partir do nosso consentimento é que o Senhor vai poder fazer suas obras, sua ação divina naquela alma. Então vamos ficando por aqui, agradecendo, louvando, bendizendo este Deus que se preocupa conosco. Olha, nós já começamos o dia com essa reflexão maravilhosa. Por que você está se decepcionando? Deixe de se decepcionar. Quando a gente cria muita expectativa, a gente se decepciona. O mundo vai nos decepcionar. O ser humano é feito de misérias. Ele precisa correr atrás para transformar todas elas em virtudes, tirar aquilo que não é bom e colocar o que é bom. Porque só Deus é bom. E eu só posso ser bom se eu estiver nele, com ele e por ele. Olha aí. Então é um trabalho que eu não posso trabalhar sozinha. Eu preciso trabalhar com o Espírito Santo. Por isso que o Senhor diz, mas eu vou mandar um paráclito, um auxiliar, um ajudante, aquele que vai ajudar vocês no processo de santificação. A santidade é para todos, gente. É para todos que seguem o Cristo Jesus. Querem seguir Jesus. A sua vontade. A santidade passa por isso. Se eu não quero a vontade de Deus, como é que eu vou ser santo?
Ai, eu quero a minha vontade prevalecendo a qualquer custo. Gente, a gente vai ter que ir cedendo a nossa vontade, né? Deixando ela maleável, é como um barro na mão do oleiro. Ó, Jesus, toma minha vontade aí, ó. Trabalha esse barro. E ele vai construir o jarro que ele quiser. Mas é preciso eu dar todos os dias minha vontade a Deus. Toma, Jesus, a minha vontade. Porque senão ela vai correr para os braços do mundo, para os braços do tentador, achando que o tentador, né, é algo bom. Não vai perceber as armadilhas que o tentador usa para enganar a alma, achando que aquilo ali é bom. Por quê? Como não está na luz, está na penumbra ou na escuridão, cai facilmente nas armadilhas, nos embustes, nas ciladas, nas malvadezas dos espíritos infernais que estão nos ares. Tudo passa pelo nosso sim. Maria deu um sim, deu seu sim. Faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Nossa Senhora não criou resistências. E o Espírito Santo fez obras grandiosas em Nossa Senhora. Recentemente, né, no domingo, a nossa igreja nos deu 2 santos, Carlos Acutis e Pierre Giorgio Frassati. Santos da nossa atualidade, santos perto de nós. Então, gente, vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu também quero ser santa. Eu espero que você também queira ser santo. No nosso dia a dia. Santos de calça jeans, santos deste mundo moderno. É possível? É possível, sim. Porque Deus, para Deus, nada é impossível. Nada. Se você quer ser santo, santa, o Senhor vai trabalhar nesse sentido. É para isso que ele veio, para salvar aquilo que estava perdido. Tantos aí fora buscando, 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 mas não sabe nem o que está buscando. Ah, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre constantemente. Ah, eu quero viver, eu quero viver. Mas não sabe que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Correm atrás de ilusão, de fumaça e se decepcionam cada dia. Quanta gente carregando pesos de decepções, feridas enormes, crateras mesmo, que ficaram no interior. Por quê? Porque buscaram no vazio. Vamos pedir ao Espírito Santo, neste dia, que ele venha nos visitar. Visitar com suas bênçãos, com suas graças, com seus acréscimos, nos tornando criaturas, né? Filhos de Deus abençoados, iluminados, que sejamos sal e luz para tantos, que possamos ter profundidade, um relacionamento de profundidade com o Senhor, que possamos levar a tantos outros a terem um encontro verdadeiramente com Deus, a buscarem não a superfície, mas as águas profundas do Espírito Santo. O barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat, compartilhe para que outros deixem de se decepcionar.